Função referencial ou denotativa. Tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Como, por exemplo, podemos citar os materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos, todos eles por meio de uma linguagem denotativa, ou seja, por meio de linguagem do dicionário. Informam a respeito de algo sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos da linguagem. A função emotiva tem como o principal objetivo transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. É aquele texto que pode mostrar tristeza, felicidade, essas coisas. E como, por exemplo, os textos poéticos, as cartas e os diários. Todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação, por exemplo, reticências e pontos de exclamação. Função poética é caracterizada das obras literárias que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. O emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Exemplo, também podemos encontrar a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas em que há o uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos e músicas. Função fática. Tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Exemplo. É muito utilizado no diálogo. Por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos, ao telefone, etc. Função conativa. É caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. Exemplo. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidade e discursos políticos, a fim de influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e o uso do vocativo. Função metalinguística. É caracterizada do uso de metalinguagem, ou seja, a linguagem que refere-se a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Exemplo, um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema. São alguns exemplos. Nessa categoria, os textos metalúrgicos que merecem destaques são os gramáticas e os dicionários.